Eu quero usar um texto com vocês que já foi lido aqui. 1 Coríntios capítulo 13, verso 11. Eu quero falar um pouco com vocês sobre maturidade, sobre relacionamentos, uma palavra que Deus tem colocado nessas últimas semanas no meu coração, e por onde eu tenho passado, eu tenho compartilhado. 1 Coríntios capítulo 13, verso de número 11. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino e agia como menino. Mas logo que cheguei a ser homem, eu acabei com as coisas de menino. Eu quero falar com vocês sobre maturidade, sobre amadurecimento. E precisamos ter uma visão muito ampla no que diz respeito a isso. A Bíblia diz que se queremos entender qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, precisamos estar dispostos a colocar a nossa mente numa renovação. Se não estivermos abertos a informações, se não utilizarmos as informações que temos, porque não basta apenas saber, precisamos colocar em prática, e isso é coisa que a maturidade nos expõe. Nós vimos aqui uma relação de comportamentos que definem a diferença entre um homem e um menino, mas eu preciso falar com você porque normalmente mulher não gosta de menino, a não ser que seja seu filho. Mulher quer homem, 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 homem. Tem homem aí? Isso aí. Alguns não levantam porque leva tempo para processar a informação. Homem, o que é homem? Sou eu. Aí o outro já levantou e baixou. Homem está igual mico, leão dourado, para ver só em cativeiro. O estereotipo de homem que nós conhecemos, ele está em extinção. Nós temos que ter muito cuidado hoje quando vamos lidar com os homens da atualidade, porque eles estão mudados, porque a história mudou. O mundo vive uma mudança, sempre viveu, até no contexto familiar. Você quer ver? Quantos aqui, seus avós tinham mais de 5 filhos? Levante a mão. Baixa a mão. Quase 100%. Olha a segunda pergunta. Quantos aqui tem mais de 5 filhos? Levanta a mão. 1, 2. Isso. Só 2, 3, 4, 5. Aí o pessoal viu que eu não vou brincar, toma coragem e levanta. Mas você vê como é que é o negócio. Como é que os homens que pegava está diminuindo. Esse dia eu fui pregar num encontro, fui falar sobre sexualidade, um senhor olhou para mim, 70 e poucos anos. O senhor não acha que o senhor fala muito sobre esse assunto? Eu falei, meu senhor, a geração do senhor fazia muito esse assunto. A minha geração fala muito desse assunto. Vocês faziam e nós falamos. Então cada um vive sua época. Ele começou a rir, gostou do elogio e ficou quietinho. Sim, mas amadurecer é opcional, enquanto envelhecer é obrigatório. Mulheres querem homens. Como eu disse, essa mudança que vem acontecendo na dinâmica da família. Então, se nós não formos maduros para fazermos a leitura correta, entendermos que as coisas mudaram, quebrarmos paradigmas, rompermos, deixarmos as coisas de menino para lá, entender que as mulheres cresceram. Sim, as cadeiras, né? A maior parte das cadeiras nas faculdades e universidades são ocupadas pelas fêmeas.
elas vivem mais que nós. Mas hoje nós vemos os homens se retraírem com o crescimento das mulheres. Nós temos que sermos maduros e entender que o crescimento delas é positivo, mas ele não pode nos impedir de crescer. A força que elas estão descobrindo em si é extremamente valiosa, mas ela não foi descoberta para ofuscar a nossa. Você está entendendo? Nós precisamos continuar sendo homens cada vez mais amadurecendo. Porque mulher não gosta de ter o controle total. Elas foram chamadas para uma submissão. Entendeu? Auxiliar da missão. Ela nunca vai ser o James Bond. Entendeu? O James é tu, cara. O máximo que ela vai ser é aquela mulher que está em perigo na missão. E você, James, vai lá. Isso, de helicóptero, de carro, no cavalo, seja qual for o filme que você assistiu. Mas hoje uns caras apáticos, sabe? A mulher dominando. Poxa, esses dias um camarada falou assim: pastor, minha esposa mandou um recado para o senhor. Ela não gosta muito do senhor, não. Entendeu? Eu falei: eu não gosto de mim, não? Não gosto, mandou trazer um recado para o senhor. Mandou avisar o senhor que lá na nossa casa quem manda sou eu. Falei: a sua mulher não gosta de mim e mandou você me avisar que quem manda lá é você. Você acreditou? Então, eu preciso falar com você sobre se relacionar. E se relacionar em 3 instâncias. Primeiro, como você se relaciona com as outras pessoas. Esse é o primeiro tipo de relacionamento e ele está extremamente capacitado a moldar os nossos futuros relacionamentos. Onde fomos treinados, onde fomos criados, que tipo de homens e referências masculinas estavam próximas de nós em nossa formação. Pais, tios, irmãos mais velhos, filmes que fizeram sucesso na época de nossa infância, pessoas que nós idealizamos ser como elas. Em que ambiente fomos treinados? Isso, na nossa infância, nos remete ao nosso primeiro ciclo de relacionamento social, a nossa família. Essa criação, ela pode determinar sucesso ou fracasso no futuro de nossos relacionamentos. Quando somos criados em lares sadios, e grande parte de nós aqui, eu brinco com isso, e algumas vezes até já brinquei aqui, eu não vou perguntar a sua idade, mas me responda algumas coisas sinalizando e eu vou saber mais ou menos a sua idade. Quem aqui engasgou com bala soft? Comeu o pirulito chamado Zorro, o biscoito chamado Mirabel, o Zoquichute, furou o pé com prego, cortou o pé no caco de vidro, cortou a cabeça no arame farpado da cerca, tomou banho pelado no rio, teve bicho de pé, pegou o carrapato, comeu carne mergulhada na banha, namorou a cabrita na fazenda. Ele namorou aí, teve uns caras aí. Mas o homem tem que ser o cara da cama, sabe? O cara do sofá e o camarada do altar. Sua mulher tem que ver você orando pelos filhos dela, rapaz. Isso traz admiração. Ela vê você de joelho dobrado, orando na madrugada. Senhor, toma aquele menino nas tuas mãos, toma os nossos netos, toma tudo. Ela finge que está dormindo, sua mulher. Mas ela está lá, olha lá ele orando. Homem bom. Sim.
Certo? Então, o primeiro relacionamento que vamos aprender a lidar é com o interpessoal, pré-estabelecido por uma boa liderança familiar. A nossa geração, tínhamos pouco diálogo com nossos responsáveis. É ou não é? Dificilmente, na nossa idade de criança, o pai sentava para conversar com a gente, para nos dar conselhos. É ou não é? Ele esperava de nós, através dos exemplos, um bom comportamento, e se não fôssemos capazes de aprender através de um bom comportamento, teríamos uma boa surra. Disciplina. Sim, os referenciais negativos eram muito menores do que os que existem hoje. Hoje a presença masculina, ela é muito mais, ou tem que ser muito mais incisiva. Por isso que a Bíblia diz, ensina o menino o caminho que ele deve andar. Quem é que ensina o menino? A família. Os princípios estão dentro de casa. Por que nessa mudança, nessa metamorfose que enfrentamos, hoje se tira uma criança de dentro de casa muito mais cedo? Porque nós saíamos para o colégio para estudar com 6, 7 anos de idade. É ou não é? Durante esses 6, 7 anos, quem era a nossa base de influência, de formação? A nossa família. A professora entrava na nossa vida depois de 6, 7 anos, que já tínhamos recebido uma enxurrada de valores, de princípios, de exemplo da nossa casa. Hoje uma criança é removida nos primeiros anos, onde as primeiras referências que elas recebem não são mais de sua família, são de outro tipo de sociedade, muito mais mista, muito mais contaminada, muito mais corrompida. Por isso que hoje a figura masculina, ela é extremamente importante para a formação das duas, ou dos dois gêneros que teremos que criar muitas vezes, ou que treinar. Teremos que ser uma referência masculina, poderosa e expressiva para os meninos, e temos que estabelecer uma referência de autoridade, de poder, de admiração nas nossas meninas. O que nós estamos vivendo, na verdade, é uma falência do comportamento masculino. E pior, é a reprodução desse comportamento, desse procedimento. O que é um comportamento? É um procedimento que recebe estímulos sociais, emocionais ou de necessidades. Por que as pessoas recebem ou mantêm esse tipo de comportamento? Porque comportamento é um procedimento de estímulos que se recebeu e essa criança não tinha recursos de base para oferecer, para combater isso. Então, o primeiro relacionamento é o interpessoal. E aí, nós vamos nos deparar com um segundo relacionamento, o intrapessoal. O interpessoal, deixa eu usar um exemplo bíblico para vocês. O salmista dizendo assim: prepara uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Esse texto reflete alguém que está pedindo habilidade para lidar com os outros. E aqui, prepara uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, me parece que ele está querendo dizer, como também temos a expressão no Novo Testamento, de que grande parte dos nossos inimigos se sentariam conosco, poderiam ser os da nossa própria casa.
Mas quando o salmista diz, fica quieta dentro de mim, ó minha alma, ele fala de outro tipo de relacionamento, e ele não é mais interpessoal, ele não é mais para com o próximo, ele é para consigo mesmo. O salmista está falando para ele, certo? Sobre as influências que suas emoções, que sua alma está lhe orientando. Então ele diz, fica quieta dentro de mim. Nós temos que aprender a lidar com as nossas emoções conosco. E o terceiro nível de relacionamento é o divino. É como eu me relaciono com Deus. Tanto o segundo quanto o terceiro relacionamento, ele pode ser seriamente comprometido se formos deformados no primeiro. Quem se relaciona bem com a base de sua família, recebe instruções de como se relacionar consigo. E se recebe instruções de como se relacionar para com Deus. Hoje vivemos uma crise de relacionamentos interpessoais, que eu posso aqui dizer, onde a maioria são casados conjugais, principalmente, que tem exposto à família o malefício do divórcio. Grande parte disso acontece porque antes de você ter problema com sua esposa, você tem problema intrapessoal, frustrações, decepções, você gerencia mal o que sente, e inevitavelmente isso acaba criando um comprometimento no seu relacionamento para com Deus. Família destruída, solitário, longe de filhos, entendendo que está caminhando numa vida de pecado. Então, quando olhamos para o Salmo 1, e é ele que eu quero usar aqui para falar com vocês, o salmista diz o que no Salmo 1? Bem-aventurado aquele que não anda, segundo, não se detém e nem se assenta. Preste atenção, porque só nesse texto nós temos a definição de 3 influências de relacionamento, ou de 3 exposições sobre relacionamento. Primeiro, bem-aventurado aquele, note que a orientação bíblica é o que nós não devemos fazer. Então, se ele diz que bem-aventurado vamos ser se fizermos, se não fizermos, vamos ter danos. Nós temos que entender uma coisa: vivemos debaixo de uma lei de semeadura. Tudo que o homem semear, isso também? Pois é, isso me indica uma coisa muito simples: Deus me dá o direito de escolher o que eu semeio, mas eu não tenho o direito de escolher o que colho, porque a colheita, ela é o reflexo do plantio. De uma maneira filosófica, eu diria para você: se você não gosta do que está ouvindo, é só mudar o que você está gritando. É como um eco, você escuta o reflexo do que faz. Quando o salmista começa dizendo, bem-aventurado aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios, o salmista começa estabelecendo algo muito expressivo. Quem é que te influencia? Conselhos. Quem é? Quem é que exerce sobre você influência? Quem você admira? Quem você ouve? Quem te inspira? Qual é o modelo, seja ele secular ou gospel, que você gostaria de ser? Suas influências ou nossas influências, elas vão estabelecer comportamentos, procedimentos. Se eu falasse para você, fui fazer uma caminhada com meu iPhone X, 11 horas da noite, e o ladrão veio e me roubou, o que você vai pensar? Pô, pastor, deu mole de novo. Com essa ideia, quem é que está certo? Eu ou o ladrão? O ladrão. Claro!
Eu não tenho direito de ter dinheiro para sacar 10 mil. O ladrão tem direito de me roubar. Eu não posso caminhar com meu smartphone, porque é a hora do ladrão roubar. O que é isso? Conselho. Na verdade, isso é algo que nos condiciona. Quem acha que está certo o ladrão me roubar ao meio-dia? Ou 1h? Quem acha que está certo o ladrão me roubar às 11 da noite? Ninguém acha. Mas quando eu falei, você pensou, otário. Isso não é hora para andar, nem para fazer isso. O que é isso? Isso é um conselho de uma forma muito sorrateira que nos expôs a mudanças. Somos influenciados. Você quer ver? Antigamente, quem fazia roupa para homem, como é que era o nome? E para mulher? Costureira. Depois a mulher ficou mais exigente e não quis mais costureira, quis um estilista. E aí os gays entraram, fazendo roupa para as fêmeas. E quanto mais poderosa era a grife, menor era o tamanho. Entendeu? Que era para massacrar a mulher. Por isso que as grandes grifes, elas põem assim, tamanho 46. Mas na verdade aquilo é 40. Ela diminui, que é para as gordinhas não gostar dela. Disse mesmo, é? E sabe o que é pior? Mudou para nós. Hoje sabe quem está fazendo roupa para homem? Gay. Vai nessa loja. Sim. Sim. Agora criaram umas camisetinhas bonitas, essas, que vem mais assim para homem, faz uma curvinha. Já viu quando um cara barrigudinho quer usar aquilo? Não parece assim uma cobra que engoliu uma perereca, não parece? E com a camisetinha? As coisas estão mudando. Nós temos que ter cuidado quem é que nos influencia, porque isso vai nos levar para o segundo estágio. E me permita inverter aqui no texto. Ele diz, não se assenta à roda dos... Enquanto primeiro, não, cuidado com quem te aconselha, com quem te influencia. Agora ele diz, cuidado com quem você convive. Se assentar, conviver. Você tem que selecionar suas amizades, cara. Com quem você conversa? Você só conversa com um cara que fala palavrão, que fica falando de mulher, recebendo o vídeo de umas donas peladas. Escute aqui. Nós só temos uma mulher, uma esposa. Ok? Nós temos que ter habilidade para cuidado com as influências. Ficar vendo vídeo pornográfico. Muitos homens se perdem e acham que mulher motiva com vídeo. Não motiva. E outra coisa, malucos, aquele negócio que você vê lá, aquilo é ficção. Estou falando sério. Aquela pornografia é mentira. Aquelas mulheres são atrizes. Por isso que elas parecem que brilham daquele jeito. Sua mulher não brilha daquele jeito, brilha. Aquele brilho. E elas quando gemem, já viu? Você pensa que aquilo é verdade? Você quer que sua mulher geme daquele jeito? Nem se você pingar vela nela, maluco, ela geme. Sua mulher não é aquela sem vergonha não, rapaz. Sua mulher é uma mulher de Deus, cheia do Espírito Santo. Pare de achar que aquela ficção. Aí os caras ficam igual um tarado, querendo caçar uma mulher que sobe no lustre. Aquilo é mentira, bobo. Fácil de enganar você. Ainda tem uns caras que quando fica meio doido, a mulher está tão desanimada que ele, ao invés de arrumar uma criatividade, o que ele faz? Não obriga ela a ver? Não, se ela vê um pornográfico, ela vai animar. Faz isso não, filho. Estou falando sério. Querido, sua casa não é local de prostituição, de pornografia. Sua casa pertence ao Senhor, amém? Quem tem que estar na sua casa são os anjos do Senhor. Vai orar por sua família, pelo seu casamento, pela sua esposa. Cuidado com a convivência.
Se afasta disso. Em último estágio, né? Não se detém no caminho dos, porque é fácil. Se deter no caminho dos pecadores é estabelecer comportamento. O que o salmista está querendo dizer? Quem recebe influência acaba entrando na convivência e culminando no estilo de vida. É assim. Se você não selecionar, gente, presta atenção, profeta Isaías, capítulo 6, verso 1, no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e a orla do seu manto enchia todo o templo. Os serafins estavam acima dele, cada um deles tinha 6 asas, com 2 cobriu o seu rosto, com 2 cobriu os seus pés, e com 2 voava e clamava: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Então os umbrais das portas se estremeceram com a voz que clamava, e a casa se encheu de fumaça, e disse: ai de mim, que sou um homem de lábios impuros, e que habito no meio de um povo de impuros lábios, os meus olhos viram o rei, o Senhor dos exércitos. Então o serafim voou até a mim, trazendo na mão a brasa viva tirada do altar com uma tenaz, e tocou meus lábios, e me disse: vede isso que toca o seu lado, a tua iniquidade foi tirada, o teu pecado foi perdoado. E depois disso ouvi uma voz que dizia por trás de mim: a quem enviarei, quem irá por nós? E disse eu: depois você lê, que eu não sou obrigado a ler tudo. Na verdade está tudo lá no capítulo 6 do profeta Isaías. Mas escute aqui, o profeta Isaías diz o quê? Eu sou um homem de lábios. E por que me tornei um homem de lábios impuros? Porque habito no meio de um povo de impuros. Isso. Selecione a patotinha que você vai andar. Quem vai fazer parte da sua intimidade? Quando nós olhamos para Atos 12, olha o que é relacionamento. Atos 12 diz assim: Herodes mandou prender alguns, matou Tiago, irmão de João, a fio da espada. Observando que isso agradara os judeus, mandou prender a Pedro, com o propósito de julgá-lo e executá-lo posteriormente. Mas na casa de Maria, mãe de João Marcos, havia uma comunidade, amigos de Pedro, orando por ele. Olhe bem, Pedro está preso. 16 homens foram destacados para acompanhá-lo. 2 estão algemados com Pedro, dormindo com as algemas. Enquanto tudo isso está acontecendo, os relacionamentos de Pedro, as pessoas que Pedro relaciona, estão fazendo o quê? Estão fazendo o quê? Estão fazendo o quê? Pois é, enquanto você está enfrentando dificuldades, correndo perigo, está ameaçado, o que anda fazendo as pessoas que você tem relacionamento e sabe do que você está vivendo? Você tem que ter amigos que oram pelo seu casamento. Você tem que ter gente que ora por sua família. Você tem que ter gente que ora pelos seus negócios. Pedro se relaciona, está conectado com gente que ora. Então, lá, na casa daquela mulher, tem pessoas orando. Sabe o que aconteceu? Um anjo chegou na prisão. Chegou lá, o anjo. Chegou lá, tocou no Pedro e falou: Pedro, acorda aí. Quando ele tocou, as algemas já abriu. Levanta, Pedro, bota o chinelinho aí. Pega a capinha aí. Vamos embora, meu filho, vamos embora. Pedro achou que era uma visão, levantou, está passando. Quando chegou perto da porta da prisão, do portão do presídio, tu acredita que o portão abriu? Sozinho assim, igual a porta de aeroporto. O Pedro bem passou. Andaram 2 quadras do lado de fora, o anjo rapou fora. E o Pedro falou: nossa, caramba, estou solto, hein? Sabe para onde Pedro vai? Para a casa de Maria, mãe de João Marco. Quando ele chega lá, a porta está fechada. O que o Pedro fez? Bateu na porta. Ô gente, a porta da prisão acabou de abrir. E a da casa da Maria não abriu? A porta da prisão abriu para Pedro, sim ou não? Sim. Não. A porta abriu para o anjo. Pedro só passou porque estava acompanhado de alguém que era capaz de abrir portas que ele não pode, ou que não podia abrir. Você está entendendo? Com quem você está andando? Você tem que andar com quem abre, que você não pode.
descobrimos situações que podem ampliar a nossa visão. Amém? Isso, deixa eu te dar alguns exemplos aqui e eu termino. Escute só. Todos os relacionamentos abrem portas. Alguns para seu sucesso, outros para seu fracasso. Você que decide quem vai andar. Vamos pegar um homem que cantou uma música assim: meus heróis morreram de overdose, meus inimigos estão no poder. Ideologia, eu quero uma para viver. Se você olhar a história do moço que compôs essa canção, eu não o conheci pessoalmente, mas quando alguém me descreve que seus heróis, pessoas que o estimulam, são viciados, o que eu posso esperar do fim de alguém que tem heróis com esse perfil? Você consegue entender isso? Nós precisamos entender que portas serão abertas se eu tiver com a pessoa certa para sucesso, com a pessoa errada para fracasso. Cuidado para não querer ser melhor do que Deus. Cuidado para não querer ser melhor que Deus. Olhou pessoas que não querem mudar de comportamento, saia de perto delas. Não temas de tirá-las do teu ministério. Ok? Tenha coragem de tomar decisões. Quer mudar? Caminha comigo. Não quer mudar? Vai caminhar com o outro. E é assim que funciona. Para andar comigo, eu estou aqui para abrir portas e para passar por portas que me levem além. Vamos pegar os filhos, ou o filho de Salomão. Salomão morre, agora está na mão dele. Ele tem duas portas para seguir: a dos anciãos, com os conselhos da sabedoria, ou os amigos, que vão falar apenas o que ele quer ouvir. Ele ouviu quem? Os anciões ou os amigos? E o que aconteceu? O reino se dividiu. Dizem que nós somos o resultado das 5 pessoas que mais admiramos. Aliás, tem um ditado popular da nossa época mais antiga que dizia o seguinte: me diga com quem e eu lhe direi. É isso aí. Você está precisando de alguma coisa? Deixa eu falar uma coisa para você. Talvez alguém aqui hoje possa abrir uma porta para mudar a história da sua vida.